O vídeo de hoje é todo dedicado para elas, para as plantinhas. Gente, tudo bom com vocês? Eu resolvi fazer esse vídeo porque finalmente as plantinhas da minha casa deram certo, posso dizer assim. Muitas de vocês lá pelo Instagram me perguntam sempre sobre as plantinhas, o que eu faço, diz que a plantinha de vocês não desenvolve. Então eu separei algumas dicas para compartilhar com vocês da minha experiência, assim, o que eu faço. Não sei se é totalmente certo, se vai ter alguém que vai me corrigir, podem ficar à vontade aqui nos comentários, mas é sempre na intenção de ajudar vocês com aquilo que deu certo pra mim. Aí você pode testar e ver se de repente dá certo na sua casa também. A mim, gente, pra mim, uma casa sem planta tá faltando alguma coisa. Eu sempre quis muito, mas nunca dava certo. Elas sempre morriam. Parecia que eu não tinha sorte pra cuidar de planta. Aí meio que eu desisti. Eu comprava uma plantinha assim, uma violetinha, uma plantinha de pôr na mesa, mas eu queria ter plantas pela casa. Até que um dia eu me deparei com essa plantinha aqui, ó, que chegou aqui em casa há 2 anos atrás. Foi em março, finalzinho de março de 2022, então tem 2 anos e uns meses, que ela chegou desse tamaninho aqui que vocês estão vendo, e hoje ela tá desse tamanhão aí que vocês estão vendo também. Essa planta é a Philodendron Brasil, e aí eu coloquei na minha cabeça que eu queria, porque eu queria que essa planta ficasse grandona e que eu ia aprender a cuidar da planta. Essa foi a minha primeira planta que deu certo e deu super certo. Essa planta ela já teve mais de 5 metros fácil, porque eu já podei ela umas 4, 5 vezes. E agora eu vou falar para vocês algumas dicas do que eu faço com essas plantinhas que vocês estão vendo aí. Eu tenho várias aqui na sala, eu tenho várias no quarto, eu tenho até na cozinha. Então eu amo plantas, eu acho que elas só fazem bem pra gente. Vou contar pra vocês as minhas dicas. Quem sabe você consegue fazer aí, depois você vem me contar. Primeira dica que funcionou pra mim, pra minha experiência é: nunca tirar a sua planta do vaso original. Todas essas que deram certo aqui em casa, eu não tirei do vaso que elas foram plantadas. As que eu trouxe aqui pra casa e eu inventei de tirar do vaso, replantar em outro vaso, todas sentiram muito e acabaram morrendo. Se eu pudesse dar uma dica principal, seria essa: não tira, não desplanta a sua plantinha do vaso e replanta em outro lugar, porque pelo menos pra mim, todas as vezes não deu certo. Então, como que eu faço? Normalmente essas plantas vêm num vaso feio, né, que a gente quer logo trocar. Então eu sempre compro assim o cachepô ou um vaso mais bonito e eu ponho dentro dela. Se ela começa a ficar apertada ali dentro, você vai cortando o vaso, normalmente é de plástico, você vai cortando e só descarta mesmo o plástico, sabe? O vaso. Agora, tirar de dentro, assim, aí você tem que tirar aquela terra toda da raiz, tal, para replantar. Sempre que eu fiz isso, a plantinha sentiu e morreu. Então, minha primeira dica seria: deixa sua planta no vazio que ela foi plantada, que vai dar mais certo. A segunda dica, que quando eu tava querendo que essa plantona aqui, ó, desse certo, foi pesquisar um fertilizante, uma vitamina, o que eu poderia colocar nela para ajudar no crescimento, que eu queria ela muito grandona. E aí eu achei esse fertilizante, que é o Dimi. Eu vou deixar o link dele aqui no box, se vocês quiserem experimentar aí na plantinha de vocês. Como que eu faço? De 15 em 15 dias, eu pego meia tampinha desse fertilizante e misturo em meio litro de água, misturo assim e jogo na terra. Eu faço a cada 15, 20 dias e eu percebo que fazendo isso elas crescem mais rápido e elas crescem mais forte, assim, mais verdinha, mais viçosa. Então eu acho que esse fertilizante aqui ajuda muito e ele custa bem baratinho. Mais uma dica assim que funciona pra mim é: não deixe a sua planta ficar esturricada de sede. Então presta atenção nela, ela é um ser vivo, é como se fosse um bichinho de estimação da sua casa. Então se você tem um animalzinho, você sabe que ele precisa comer, beber água, passear, você sabe brincar, você sabe de tudo isso. A plantinha é a mesma coisa, você precisa ficar verificando se ela está com sede, se ela está precisando de mais luz, se você de repente precisa trocar ela de lugar para ela desenvolver melhor. Então não é simplesmente largar
lá. Eu vejo muitas amigas reclamando, ai, minha planta não cresce, tá muito feia, tá morrendo. Mas aí você olha pra bichinha, as folhas estão amarelas, a terra tá esturricada. Então você precisa entender sobre a plantinha que você tem. Você vai perder 5 minutos aí jogando no Google, põe o nome da sua planta lá, jiboia, filodendro, lírio, e lê ali como que cuida dele. Precisa de mais água ou não, se precisa de sombra, se precisa de sol. Pelo menos isso você tem que saber. Se é uma planta de sol, se é uma planta que vai bem na sombra. Então, se é uma planta de sol que precisa de sol e dentro da sua casa, da sua sala, não bate esse sol na planta, ela vai morrer, não vai ter jeito. Então, tenta se informar e pega as plantinhas que você tem aí, tenta saber que plantinha que é essa. Vai no Google e vê se você tá regando da forma certa. Vê se você tá colocando ela no lugar certo. Se de repente você tem que aproximar mais da janela. Então, essa planta que tá pendurada aqui é a grandona. Ela não é uma planta de sol, mas ela é uma planta que precisa de muita claridade. Então, bate um sol bem fraquinho nela, não bate um sol que vai prejudicar ela, mas ela tem claridade o dia todo. Eu já pendurei ela na janela de propósito, porque eu pesquisei que ela precisava de luz, de claridade. Elas vão bem dentro de casa, mas elas precisam de luz, não dá pra você colocar ela num ambiente muito escuro. Mas uma dica super importante, que eu falei até pro meu irmão quando eu fui na casa dele, porque eu vi lá que a jabuticabeira dele tá com alguns bichinhos e tal. Você precisa olhar para sua plantinha. Então, o que que eu faço? Toda vez que eu vou pegar as plantinhas, eu levo para a cozinha para regar elas, eu presto atenção em cada cabinho delas. Eu vou passando a mão, eu vou olhando as juntas atrás das folhas. Se eu percebo qualquer bichinho, se eu percebo qualquer pontinho branco, se eu percebo... Eu sempre falo errado, gente, é conchinilha. Deixa eu confirmar aqui. Cochinilha. Ela parece uma farinhazinha branca, assim, ó. E ela gruda assim no cabinho da planta e ela vai matando a sua planta. Já apareceu algumas vezes nessa grandona aqui, nessas que eu coloco de mudinha. Eu percebo sempre no começo, porque eu tô sempre olhando para elas. Então, quando eu vejo, o que que eu faço? Existem alguns inseticidas que você passa lá, uns remedinhos, mas eu evito ao máximo. Eu tiro na unha, gente, literalmente. Eu vou olhando, vejo, eu vou tirando, eu vou lá, lavo a mão... borrifo uma aguinha na planta e dá super certo. E aí no dia seguinte eu olho de novo e não tem mais. Então de vez em quando aparece, eu vejo lá um pontinho branco, aí eu olho de pertinho, vejo o que é a cochinilha. Eu literalmente tiro ela dali, porque peraí, gente. É você prestar atenção de verdade. Então já aconteceu de eu ir viajar e aí eu deixo a chave com a minha mãe. Mãe, dia sim, dia não, você vai lá molhar minha planta. Ou senão você coloca aqueles vasos irrigáveis que existe, né? Eu nunca usei, não sei muito bem como eles funcionam, mas eu sei que funciona. Você tá fazendo tudo isso, mas ela ainda tá meio feinha, tenta trocar ela de lugar, tenta colocar ela mais próximo da janela, mais próximo da luz que você conseguir, porque ela gosta de luz, né? É como a gente, não é gostoso ver o sol, não é gostoso você ver o céu azul, você receber ali um pouquinho do raio de sol. Então a plantinha também gosta dessas coisas, não vai querer ficar numa caverna invernada ali, toda escura. Então você tem que prestar atenção, como é que tá o ambiente da sua casa? Tá abrindo a janela? Tá num cômodo que não tá tão legal pra ela? Tenta trocar, quem sabe dá certo. Aqui na porta do meu apartamento tem uma zamioculca e ela tava muito feia, tava morrendo assim, sabe, amarelada. E aí a síndica que vinha e colocava água, e eu percebi que ela tava colocando água demais. Eu falei pra ela, falei, a zamioculca não gosta de água, eu matei uma já assim lá em casa. Eu colocava uma vez por semana e mesmo assim ela morreu. Ela tem umas batatas na raiz assim, né, que acumula água, igual a suculenta, então não gosta tanto de água, você só pode colocar quando tiver bem seca a terra. Aí ela, ai, eu não sabia, tal. Aí eu falei, pode deixar que eu molho ela, não precisa mais se preocupar com ela, que como ela tá aqui na minha porta, sempre que eu perceber que ela tá precisando de água, de vitamina, eu venho aqui e coloco. Eu vou mostrar pra vocês como que ela tá bonita. Olha só, gente, que linda. Olha, ela fica bem aqui na minha porta. Tá bem grandona, ó. E ela tava toda morrendo. Então eu sempre venho aqui, coloco o dedo. Ó, ela tá seca, mas quando você enfia o dedo, ó, ainda tem umidade, tá vendo?
Então ainda não tá na hora de molhar. Viram como ela tá bonita? Eu espero que vocês tenham gostado aqui da dica das plantinhas. Você que gosta de plantinha ou que quer começar a ter plantinha na sua casa, começa com um vasinho que você vai se apaixonar e a sua casa vai ficar muito mais linda, muito mais feliz. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário aqui, um like no vídeo e a gente se encontra no próximo. Um beijo. Tchau!